No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e o de Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não comer, que lhe permitisse não contaminar-se. Amém. Até aí tá bom. Irmãos, o livro de Daniel, ele não é apenas uma mera biografia do profeta, mas ele é um convite, o convite do Altíssimo para que nós o possamos conhecer mais, para que nós possamos conhecê-lo de forma melhor. Em todo o livro nós encontramos a lindíssima história de Daniel e de seus amigos. Nós encontramos impactantes milagres que foram registrados, preciosos diálogos que houve ali e conselhos que também foram registrados nesse livro. Mas o livro, ele aponta, irmãos, para Deus. Esse livro, o tempo todo, ele está apontando para Deus, quem Ele é e o que Ele faz. E em todo o livro, nós vamos encontrar expressões como Deus do céu, Deus dos deuses, Senhor dos reis, Deus de meus pais, Altíssimo, Rei do céu, Deus vivo, Deus de Daniel, Ancião de dias, Senhor meu Deus, Senhor dos céus, Deus grande e temível, Deus de Israel, Senhor nosso Deus e Deus Altíssimo. Essas expressões, irmãos, a gente encontra quando a gente vai lendo esse livro, a gente pode ir pegando e anotando que a gente vai ver essas expressões sendo registradas nesse livro de Daniel. E a expressão Altíssimo, para se referir a Deus, é uma das mais recorrentes aqui nesse livro. E essa palavra, irmãos, é a tradução da palavra Ilahi, referente àquele que está acima de tudo e de todos. Essa palavra Altíssimo aqui, ela dá essa conotação, essa ideia daquele que está acima de tudo e de todos. Portanto, Deus, irmãos, é esse Deus Altíssimo que está acima de tudo e de todos. E o Deus Altíssimo, Ele é o Deus soberano. Ele é Deus soberano. O livro de Daniel, irmãos, começa com a descrição dos atos de Nabucodonosor. Ali,
temido rei da Babilônia, onde ele estava sitiando e tomou, né, a cidade de Jerusalém durante o reinado de Joaquim, rei de Judá. É isso que nos diz aí no versículo 1, né? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Quando Joaquim estava com 3 anos ali reinando, Nabucodonosor vem com toda a sua tropa, seu exército poderoso, numeroso, temível, e sitia Jerusalém, e ele toma a cidade de Jerusalém. E nós podemos, irmãos, imaginar o sofrimento do povo durante as ações do rei opressor, né, que trouxe ali aquele povo, onde eles foram derrotados, onde eles perderam suas casas, seus bens, onde eles viram o templo ser invadido, utensílios da casa do Senhor ser levado lá para a Babilônia, e os filhos, seus filhos serem levados ao cativeiro. A gente pode imaginar o terror que foi naquele momento, o pranto, a dor, as lágrimas, o desespero daquelas pessoas, vendo tudo isso ali acontecer diante dos seus olhos. No primeiro capítulo de Daniel, irmãos, no verso 1, nós lemos sobre isso, sobre a chegada de Nabucodonosor nos arredores de Jerusalém, com todo o seu poderoso exército, né, e a intenção de tomar a cidade. E de fato isso aconteceu. Mas no versículo 2, irmãos, nós encontramos algo aqui curioso, né? O versículo 2 do texto diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Irmãos, interessante isso. Aqui, quando nós lemos, significa dizer que Jerusalém não caiu por causa do poder da Babilônia, do maior império do mundo naquela época, ou da estratégia daquele rei opressor, mas porque o Senhor entregou nas mãos dele. O texto está dizendo que o Senhor entregou nas mãos dele, foi Deus quem entregou, foi Deus quem permitiu. Meus irmãos, nosso Deus é soberano, nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece sem que Deus permita. Jesus, ele falando em relação a isso, quando ele falava em relação à sua prisão e morte, ele disse: olha, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, né? Tenho autoridade para entregá-lo e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então ele está dizendo: olha, as pessoas não vão me prender, me matar, eu que vou entregar. Eu que vou entregar. Irmãos, não existe poder maior do que o nosso Deus. Que dura e magnífica verdade é essa que nós vemos aqui? Que o povo foram derrotados, mas porque Deus entregou nas mãos dos inimigos. E aqui nós precisamos tirar algumas reflexões. Primeiro, o Altíssimo, ele é soberano, como eu falei. Irmãos, nenhum poder da terra, do céu, do inferno, ele consegue agir contra o povo do Senhor sem que ele permita. Nós estamos estudando na escola bíblica sobre Jó, né? A história de Jó. São belos ensinos, estudos que nós tivemos. Vamos já estar com o último no próximo domingo. E nós vemos, irmãos, que todo aquele flagelo que aconteceu, toda aquela tragédia, sofrimento e dor com Jó, com a sua família, foi porque Deus permitiu. Não foi pela uma ação de Satanás, o seu poder, que agiu de forma liberal, mas porque Deus permitiu que Satanás, ele tocasse nas coisas de Jó, na família de Jó e na própria vida de Jó, no próprio corpo de Jó, mas não em sua alma. Irmãos, Deus, ele não apenas controla esse macro, esse grande universo que nós vivemos, mas ele também controla os detalhes da nossa vida. Ele tem, né, de forma soberana toda a história da humanidade em sua vida.
Ele está acima, irmãos, de qualquer poder humano ou espiritual, de qualquer força ou de qualquer reinado. Paulo, ele entendendo sobre isso, sobre essa grande força e poder de Deus, que está acima de qualquer poderio, ele falando em relação à segurança da salvação, em Romanos, no capítulo 8, ele diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É Deus soberano. É Deus acima de tudo e de todos, de qualquer poder. Não há nada e ninguém, irmãos, como o Altíssimo. Soberano Ele é. Soberano Ele é. Nós vemos aqui então, irmãos, que o Senhor, o Altíssimo, né, Ele é quem chacoalha os alicerces das nossas vidas. Irmãos, às vezes nós passamos por terríveis provações que foram preparadas pelo próprio Deus, né? Tentação, ela não vem de Deus, mas provações, ela vem de Deus. E às vezes Deus permite nós estarmos dentro de uma tempestade, né? Deus às vezes permite, especialmente quando Ele deseja moldar o nosso caráter, especialmente quando Ele deseja pesar a mão sobre os seus filhos para que eles voltem para o caminho. Quantas vezes, irmãos, as suas ovelhas, o seu povo estão saindo do caminho, e Deus às vezes manda uma tempestade, Ele manda uma aflição, Ele permite uma dor, para que a gente volte para o caminho novamente, para que a gente recorde de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, quando Moisés ele está ali já dando as últimas instruções para o povo antes de entrar na terra prometida, ele diz assim: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Interessante isso, né, irmãos? E Moisés disse: olha, lembra do que vocês passaram, das aflições no deserto? Foi Deus. Ele fez você passar por tudo isso, por todas essas humilhações que vocês passaram. Ele humilhou vocês, para saber o que estava no coração de vocês, para saber se vocês realmente amavam Deus ou não, se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Irmãos, assim também aconteceu nos dias de Oséias. Oséias, ele disse: olha, o Senhor, Ele fez a ferida e Ele é quem cura. E assim aconteceu, irmãos, com Jerusalém, diante da Babilônia, como nós lemos aqui. Foi Deus que entregou Jerusalém, o rei Joaquim. Deus entregou ali o povo, permitiu que a Babilônia entrasse ali, o rei da Babilônia entrasse com o seu exército e fizesse o que fizeram. Irmãos, o que nós podemos aprender perante a provação? A provação, ela vem para nos moldar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos fortalecer. Mas, irmãos, olhando para o nosso Altíssimo Deus como soberano, nós podemos crer que os planos do Altíssimo vão além do horizonte humano. Nós não conhecemos todos os planos de Deus, os seus propósitos, nunca iremos conhecer, e não compreendemos todos os seus atos. Porque Deus permite isso? Porque Deus permite aquilo? Mas nós sabemos, irmãos, que o seu propósito para com seus filhos são propósitos de amor. De amor. Mesmo a cidade em cativeiro, os filhos sendo levados para longe, Deus tinha um plano de amor para Daniel, chamando Daniel mais tarde de muito amado. Deus chama Daniel mais tarde de muito amado, né? Lendo esse livro nessa semana, e a gente estava percebendo isso. Daniel enfrentou tudo aquilo, e Deus
então permite passar tudo aquilo, mas Deus não está fazendo aquilo por ódio. Deus tinha planos e propósitos que talvez Daniel nem compreendesse no início, mas ele compreendeu. Ele compreendeu o amor de Deus. Deus diz: olha, você é muito amado, muito amado. Assim também, irmãos, é conosco. Deus permite nós passarmos por provações, porque Ele nos ama. As provações são correções de Deus, são formas de Deus de nos fortalecer a fé, de nos repreender, de nos corrigir, de nos trazer de volta para o caminho. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Não é porque, irmãos, Ele nos odeia ou quer mal a nós, mas é porque Ele nos ama, E não é porque você sabe, o que lhe espera amanhã, e de fato nós não sabemos, nunca vamos saber o que nos espera amanhã, Mas nós sabemos que no amanhã está Deus e Ele é fiel. E é isso que nos dá confiança para o dia de amanhã. Portanto, em tudo exalte ao Senhor, pois Ele é soberano. Irmãos, Daniel estava ali na Babilônia. E ele sabia que estava ali porque Deus havia permitido. Deus permitiu. Deus entregou a Babilônia nas mãos de Nabucodonosor. Então Daniel, ali, irmãos, distante do seu país, da sua cultura, do seu povo, Daniel, ele não se encantou com a Babilônia. Não. Daniel, irmãos, ele é conhecido, quando a gente vai estar, quem era Daniel? Se você às vezes fazer gincana para as crianças, adolescentes, a pergunta, a gente coloca, elabora a pergunta: qual profeta foi jogado na cova dos leões? Daniel, E é essa lembrança maior que temos, ou que é formulada em nossa mente em relação a Daniel, o profeta que foi lançado na cova dos leões e sobreviveu. Irmão, mas bem antes de Daniel ser lançado na cova dos leões, bem antes dessa provação, ele e seus amigos, eles foram colocados em um ambiente possivelmente ainda mais perigoso do que a cova de leões. Não era uma cova, não havia leões, mas havia riqueza e brilho que poderiam corromper eles. Após tomar Jerusalém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele ordenou as penais, chefe dos eunucos. No versículo 3 diz que ele ordenou ali que ele trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, E qual a característica que deveriam ter esses jovens? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E com um objetivo claro. Qual era o objetivo? De trazer essas pessoas, que fosse ensinado a eles, Versículo 4 está dizendo que lhes fosse ensinado a cultura e a língua dos caldeus. Irmãos, a Babilônia não precisava de mais servos, pois ela encontrava-se no auge do domínio, imperando sobre diversos reinos daquela época. Eles tinham muitos servos, não precisavam de mais servos. Quando eles invadiram Jerusalém, já haviam invadido outros reinos, levado muitas pessoas, não precisavam de mais servos. E ainda assim o rei ordenou que jovens de Israel fossem trazidos para conviverem e servirem no palácio. Dentre outros que foram levados, não foram só esses 4, mas muitos outros, foram levados Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. O rei também determinou que eles fossem alimentados, diz aí no versículo 5, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que o próprio rei bebia da mesa do rei, Isso pelo período de 3 anos.
E a primeira atitude, irmãos, na Babilônia que a gente vê em relação a eles é essa: mudar os seus nomes, mudar o nome deles, né? Então, eles passaram, Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, que era uma divindade, um deus daquela nação. Seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, também tiveram seus nomes, receberam esses nomes, né? Receberam esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, irmãos, gostaria aqui de destacar, olhando para isso aqui, dois gravíssimos perigos quando o povo de Deus se encontra na Babilônia. E quando nós olhamos aqui para a Babilônia é uma simbologia do mundo sem Deus. E há dois grandes perigos quando os filhos de Deus se encontram na Babilônia. O primeiro é perder a sua identidade. Ao aprender, irmãos, uma nova cultura, uma nova língua, conviverem no ambiente do palácio, terem seus nomes mudados, substituídos, seria preciso um esforço diário para eles se lembrarem de quem eles eram e a quem eles serviam. Havia essa necessidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, cuidado, porque de forma semelhante corremos diariamente o mesmo perigo quando nós estamos fora da igreja. Uma das mais nocivas estratégias do inimigo é essa: quebrar a nossa identidade de Cristo Jesus. É nós lá fora esquecermos a quem pertencemos, quem nós somos. Nós somos cristãos, mas o mundo lá fora, irmãos, eles tentam quebrar isso, eles tentam mudar isso, a nossa identidade. Jovens, adolescentes, é isso que o diabo, o inimigo, ele quer, é que vocês lá na escola, ou no meio dos amigos de vocês, na convivência diária de vocês, vocês esqueçam que vocês são cristãos, que vocês pertencem a Deus, que vocês são crentes em Cristo Jesus, que vocês foram comprados pelo sangue do Cordeiro e hajam segundo o mundo, segundo os ditames dessa sociedade. Portanto, irmãos, lembre-se diariamente de quem você é, de quem você crê, em quem você crê. Lembre diariamente, lembre. Então, Daniel e seus amigos, eles tinham essa luta diária. Os nomes deles foram mudados, a identidade mudada, mas eles tinham, irmãos, essa luta diária de lembrar quem eles eram. Eles foram mudados, deram nomes daquela cultura, nomes ali, e eles tinham que lembrar que eles tinham nomes israelitas, nomes judeus que tinham significado, e eles tinham que lembrar disso, não esquecer a sua verdadeira identidade. Portanto, irmão, nós somos conclamados a isso, não esquecer a nossa identidade, quem nós somos, viver como cristãos lá fora. A igreja, os irmãos da igreja primitiva foram chamados pela primeira vez de cristãos lá na cidade de Antioquia. Por quê? Porque eles viviam parecido com Cristo. E as pessoas olharam, eles são cristãos, pequenos Cristo. A forma deles viver, agir, relacionar, parece muito com Cristo. Ou seja, eles tinham uma identidade cristã. E nós somos chamados, irmãos, a isso, temos uma identidade cristã, baseados, pautados na palavra de Deus. E o segundo perigo aqui, irmãos, é a gente se encantar com a Babilônia. É a gente se encantar. O segundo perigo é esse, encantar-se com a Babilônia. Eles foram levados para viver no palácio com o esplendor, com a imoralidade e poder que ali havia. Eles teriam acesso, irmãos, a todas as iguarias. Eles não foram para lá para ser mendigos, não. Eles foram para lá para comer na mesa do rei, beber o vinho que o rei bebia, comer das comidas reais, né? E ter todo o conhecimento disponível a eles. Estudar na melhor faculdade da Babilônia, da maior potência do mundo. Quem é que não gostaria de fazer uma faculdade nos Estados Unidos? Quem dos jovens aqui, adolescentes, não gostariam de ir para os Estados Unidos e ter tudo de graça lá?
né, fazer faculdade nas principais faculdades do mundo, lá nos Estados Unidos, que é a maior potência hoje do mundo. Eles tiveram essa oportunidade. Irmãos, não é difícil a gente se encantar com os ambientes em que tudo brilha e tudo parece ser festa, tudo parece ser bom, tudo parece ser agradável. Cuidado! Ali eles foram colocados num ambiente que parecia ser tudo bom, comida boa, o melhor vinho, riqueza, esplendor, estar no palácio, viver servindo no palácio, ter a maior oportunidade de conhecimento, estudar nas melhores faculdades da Babilônia. Então, irmãos, cuidado, abra seus olhos, lembre-se de quem você é peregrino aqui, em terra estranha, e era exatamente isso que Daniel e seus amigos estavam lembrando. Olha, nós não pertencemos a essa nação, nós somos peregrinos, e essas iguarias, tudo isso aqui, a nossa cultura hebraica, judaica, as leis, elas não permitem que nós usufruímos disso. Então, irmãos, diga não àquilo que não cabe na vida de um filho de Deus. Daniel fez isso. Quando foi lhe dada a ordem de que se alimentasse, ele chegou para o eunuco, lá para o responsável, e pediu: olha, deixe que nós comamos apenas legumes, porque ali tinha comidas que não era, né, adequada, correta para um judeu comer. Então, irmãos, guarde o seu coração, né? Guarde no seu coração a palavra de Deus, guarde no seu coração o temor do Senhor. Nós estávamos lendo aqui, lemos com os adolescentes antes do Salmo 119, um dos versículos que a gente falou foi esse: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Daniel tinha a palavra guardada no coração, e quando ele estava lá na Babilônia, diante do brilho, da luz, do esplendor, da riqueza, ele não esqueceu. Ele não esqueceu de Deus, mas ele continuou, irmãos, crendo no Senhor, crendo na sua palavra, crendo na sua majestade, né? Então, Daniel não se esqueceu da sua identidade, de quem ele era, né? Então, guarde o seu coração, guarde no seu coração a palavra de Deus e o temor a Deus, né? O único verdadeiro Deus. E não se encante com a Babilônia. Então, irmãos, não se encante com a Babilônia, né? Não se encante. Daniel, ele não se encantou. Daniel, ele não se encantou com a Babilônia, com as coisas do mundo. Parecia, irmãos, tudo bom. Então ali, irmãos, parecia tudo bom, tudo encantador, né? Ontem teve a confraternização da turma do futebol que a gente joga ali na terça-feira. Eu estive lá com o pastor Alain, né? A gente levou a palavra, teve um momento de oração, de pregação, mas a gente tirou foto lá com todo mundo. E sempre que a gente ia tirar foto, lá tinha, vocês vão ver foto, acho que já viram, né? Tem bebida, cerveja nas mesas, tudo. Mas o pastor Alain disse assim: olha, não vamos tirar foto sem a Bíblia, não. É para o povo não pensar que nós estamos desviados, não. Então nós tiramos foto todo mundo sempre com a Bíblia na mão, né? E para a gente não esquecer da nossa identidade, quem nós somos, né? Quem nós somos, porque, irmãos, é fácil demais se encantar com as coisas desse mundo, com o brilho desse mundo, com o esplendor desse mundo, com as riquezas desse mundo. Daniel não se encantou. Para nós finalizarmos, irmãos, aqui mais um ponto. Para que a gente não possa se encantar com isso, a gente tem que tomar uma decisão radical. E foi isso que Daniel fez. Ele tomou uma decisão radical. Daniel, irmãos, ele não se encantou com a Babilônia, mas nós lemos aí no versículo 8, que ele tomou uma decisão radical. Diz aí o versículo 8, olha. Vamos lá. Vamos ler todo mundo junto, versículo 8. Vamos lá. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente
não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não comesse, não contaminasse, melhor. Então, irmãos, em lugar dos manjares reais, eles passaram a comer legumes e a beber água, né? Diz a palavra que no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor do que a de todos os jovens que comiam das finas iguarias, está aí no versículo 15. Então, irmãos, a preocupação de Daniel não era apenas com alimentação saudável, não era apenas dizer não ficar, alimentar, ser vegano, para nós termos uma alimentação saudável, não. Muito além disso, irmãos, envolvia o seu cuidado em guardar o coração, para não se encantar com o brilho, a prática e as crenças da Babilônia. Só, não vamos comer isso, vai que a gente experimenta, a gente gosta. E essas comidas aí estão, né, a lei lá prescreve que nós não devemos comer. Então, irmãos, quantas vezes nós somos chamados, as pessoas, olha, experimenta, só um pouquinho, né? É só uma vezinha, é só uma dose, é só uma tragada, né? E aí, irmãos, nós corremos esse risco de experimentar e a gente se encantar com essas práticas, com esses brilhos que o mundo oferece, né? Ele bem sabia, irmãos, que não seria tarefa fácil, e assim tomou essa decisão radical. Diz aí a palavra que Daniel resolveu firmemente, essa palavra firmemente aí, não foi uma decisão assim duvidosa, mas foi algo firme. Só não vou comer, nós não vamos comer isso aqui, nós não vamos experimentar isso aqui. Uma decisão firme, rejeitar, não ceder aquilo, irmãos, que ele entendia que não era o melhor para a vida deles, como servo do Altíssimo, ali naquela terra estranha. Nós precisamos, irmãos, tomar a decisão firmes lá fora, de viver como cristão, de viver como servos do Senhor, de não nos encantarmos com o mundo, com o brilho, com a beleza, com a riqueza, com os prazeres que esse mundo oferece. A Wendla, a Adriele vão mudar de escola, né? Vão deixar o Dilson Funaro ano que vem. Vão para o Bandeirante. Vai para o Bandeirante também, né? Ou é para o Iema? Ainda não sabe, né? Mas são ambientes diferentes. E que a gente tem notícia de que lá, já vi alguns comentários de até uso de maconha, né? Então, muito cuidado com esses ambientes, são ambientes perigosos. E que vocês jamais devem esquecer a identidade de vocês, quem vocês são, cristãos. E ali ser sal e ser luz. Ao invés de ser influenciado, influenciar as pessoas. E às vezes, irmãos, a gente influencia. A gente vai falando do amor de Deus e vai influenciando, né? O Samuel disse que estava fazendo lá a prova de religião. E aí o Francisco Henrique, conhecido como Buguelo, estava fazendo a prova e disse assim: falta do Isaac aqui agora para me ensinar, né? Porque o Isaac estava falando do amor de Deus para ele, de algumas coisas da Bíblia para ele. Então, irmãos, olha como é a nossa influência. Às vezes são coisas que às vezes uma simples conversa que a gente está tendo ali, mas influencia as pessoas, faz com que as pessoas lembrem do Evangelho, da importância do Evangelho. Então, irmãos, era essa a preocupação de Daniel, guardar o coração dele. Não era simplesmente ter uma boa alimentação, saudável, ser um vegano, ter um corpo melhor, mas era o coração. O coração. Então, irmãos, e assim nós devemos viver no mundo. Paulo, ele lembra isso em Romanos capítulo 12, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não se amolde, né? Aqui é a versão da NVI, eu gosto dessa expressão, não se amoldar ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É esse o conselho de Deus para nós e essa vontade de Deus para nós.
Então a expressão usada no texto aqui de Daniel refere-se, irmãos, a uma atitude radical. Ele resolveu firmemente. Isso é uma atitude radical. Ele estava dizendo não ao que poderia corrompê-lo e que poderia contaminar ele. Ele estava dizendo não. Então, irmãos, basta olhar rapidamente ao redor para nós percebermos que nós vivemos numa sociedade, seja ela presencial ou virtual, né, que promove algo semelhante à Babilônia, que tenta nos corromper, né, tenta nos corromper. E a gente tem acesso, né, às redes sociais, a um vasto mundo e que tenta nos corromper, que usa esses meios, esses canais para tentar corromper o cristão. Então, eles tentam nos seduzir com promessas, com riqueza, com sucesso e alegria sem fim. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e nos proteja de tudo isso. Que não falte a nós temor ao Senhor. Então, tais mentiras, elas são contadas todos os dias por diferentes pessoas, por diferentes cenários, por diferentes canais, por diferentes influenciadores. Hoje na escola bíblica eu falei com o menino, tratamos sobre esse assunto, sobre influenciadores. E eu perguntei quais os influenciadores que eles seguiam. E aí eles citaram alguns, né, de humor, né, ou alguns ninguém falou influenciador cristão. Senti falta de falarem isso, né? Mas eu falei para vocês, são influenciadores, né? Não na tela, mas na vida diária. Influenciar as pessoas com quem vocês convivem. Com quem vocês convivem. Então, irmãos, assim como o cristão, nós precisamos compreender a grande importância de dizer não àquilo que pode nos corromper. Então, que nós possamos tomar uma decisão radical na nossa vida devocional. A nossa vida devocional, leitura da palavra, né? Tirar diariamente um momento devocional, oração, congregar. Eu falei para os meninos ontem aqui na escola bíblica, tome uma decisão de ler a Bíblia toda no ano que vem. Não é fácil, mas tome essa decisão de ler, de estudar, de conhecer a história da igreja. Acho que a Adriele ficou bem empolgada, né, Adriele? Conhecer a história da igreja, ler um pouco. Eu perguntei a eles por que a nossa Bíblia tem 6 livros a menos que a Bíblia católica. E aí fui explicar para eles um pouco, né? E é exatamente isso, irmãos, a gente tem que procurar, né, cultivar isso. Então tome a decisão radical em sua vida moral, né? Diga não a tudo aquilo que pode corromper os seus valores, os valores cristãos, né? Que podem, quer sejam palavras, quer sejam atitudes, pensamentos, práticas, propósitos, né? Tome a decisão radical em sua vida familiar, de ter mais aconchego à família, de ter mais apreço à família, né? De ser bênção para a sua família. Tome, irmãos, uma decisão radical em seu propósito de vida. Lembre-se de que Deus o chamou para ser sal e ser luz, né? Para apresentar a verdade do Evangelho por meio das palavras e também do testemunho de vida por onde vocês passaram. E assim, façamos como Daniel, que resolveu firmemente guardar o coração, não seguindo a multidão, mas seguindo o Altíssimo. Amém? Louvado seja o nosso Deus, em nome de Cristo. Oremos. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos pela tua